Nesse mundo mágico onde existem reinos, lendas e dragões, a história já começa com a nossa protagonista Gilly fugindo da prisão com vários guardas atrás dela. Ela tenta se defender, mas chega um homem chamado Geralt querendo acabar logo com tudo isso. Esse homem é um noivo dela. Antes de chegar nisso, vamos voltar na história. Ela foi enganada durante toda a juventude. Ele só pediu ela em casamento para cobertar e viver um verdadeiro romance entre ele e a própria irmã, mesmo ela indo em batalhas por ele. Mas quando a Lily descobriu, Geralt ficou intimidado e acusou falsamente ela de tentar envenenar a princesa do reino, para ela não conseguir contar a ninguém o que tinha descoberto. Voltando pro presente, ela está prestes a ser executada por esse falso crime. Mesmo tentando lutar bravamente contra o próprio noivo, ela está muito fraca. Ela foge dos guardas e sobe a torre para se jogar e assim não ter a vida tirada pelo noivo que ela tanto despreza. Mas antes disso acontecer, a lança dele consegue tirar a vida dela. Tudo o que ela queria naquele momento era apenas conseguir uma nova chance para no passado não aceitar o pedido de casamento. E antes dela fechar totalmente os olhos e dizer adeus, o pedido dela se torna realidade. Ela volta 6 anos no passado, no exato dia em que, em um baile, Geralt iria pedir ela em casamento. Ela já fica toda doida da cabeça, mas quando pensa que pode ter uma nova chance, ela dá tudo de si para não ser feita de noiva novamente. Então, no desespero para fugir daquele homem terrível e do pedido dele, ela acaba tropeçando num bicho aleatório. E depois, após ver que não teria outras saídas, toma a decisão de pedir alguém aleatório em casamento para o homem no qual traiu ela no futuro. Se sentisse intimidado e ela conseguisse escapar de um futuro caótico. E então, sem saber quem estava atrás dela, ela pede um homem em casamento. Após ela perceber quem é, ela não consegue acreditar. Aquele homem na vida passada era o pior vilão possível, sendo um homem impiedoso, violento e o pior inimigo dela. O nome dele é Adis. Mas, por incrível que pareça, o Adis está totalmente diferente. Não parece ter a mesma personalidade de um vilão. O Adis aceita o pedido de primeira, deixando nossa protagonista perplexa. Será que ela finalmente escapou do Geralt? No dia seguinte, ela acorda numa cama e já é surpreendida pelo homem que ela pediu em casamento ontem. Ela tenta fazer ele recuar, mas ele é gentil demais e põe até sapatinhos nela. Depois disso, eles são surpreendidos pelo Geralt, que exige que a Gilly volte atrás com o pedido de casamento, alegando que tudo já estava planejado com os pais dela para eles se noivarem. Adis, para proteger ela, simplesmente impõe sua aura intimidadora, fazendo que todos desabassem na mesma hora. Tá na cara que o bicho é forte, né? Após eles saírem do quarto, o Adis teletransporta eles para um barco bem longe de lá. Aquele barco está indo para o reino de onde ele veio, onde pessoas não nascem com muito poder mágico. Ele oferece comendo guloseimas para ela e tenta receber do melhor jeito possível. Mas o Adis pede a nossa protagonista para dizer se realmente aquele pedido era real ou uma mentira. Ela, para escapar daquela situação, acaba dizendo que aquele pedido de casamento fazia parte de uma brincadeira. Depois disso, até o bicho dele tira onda com a cara do Adis, dizendo que estava óbvio que o pedido era mentira e nunca alguém como ela aceitaria ele. Depois da conversa deles, ele manda ela ir embora, mas antes disso, ela pensa melhor sobre como aquilo parecia com a vida anterior dela, já que ela só usou ele para tentar escapar do Geralt, que nem o Geralt usou ela para cobertar um romance. E então Gilly toma uma decisão, ser fiel com o seu pedido de casamento e fazer o Adis feliz, como verdadeiros noivos. De primeira, o Adis não acredita, mas após ver a expressão de sinceridade da nossa protagonista, ele fica todo amadinho e no final acaba aceitando. Mas, a Gilly disse que por agora só iria querer o casamento no papel, já que ela é nova demais. O Aj aceita isso numa boa e até abraça ela. Depois pede pro rei, o dragãozinho dele, abençoar ela com um anel do deus do dragão. Enquanto ela estiver com aquele anel, ela é a esposa dela. Após o romancezinho básico deles, o navio acaba sendo atacado misteriosamente. O Adis teleporta eles pra cima do navio para ver o que está acontecendo. É nessa que ele fica fraco por ter usado muita mana durante os feitiços que ele fez durante o episódio. A Rei, dragãozinho do Adis, diz para Gilly fugir, mas ela diz que ficará para proteger eles. Ela simplesmente sai voando e joga o navio para fora do perigo e ainda consegue deter uma bola de canhão em alta velocidade apenas usando o punho. Se tiver briga de casal, o coitado desse Adis vai apanhar feio. O navio que ela jogou já chegou no reino de onde o Adis veio. A Gilly chega lá e diz que foram atacados misteriosamente para ir cuidarem da majestade deles. O Adis, já que ele está com a mana baixa. A Gilly desce do navio e a dragãozinho Rave já agradece ela. A Gilly diz que era apenas obrigação dela. Nessa, Rave fala para Gilly tomar cuidado em falar alto com ela, já que outras pessoas não conseguem ver o dragãozinho, apenas pessoas com condições específicas. Após isso, chega uma mulher aleatória, pedindo para ver o Adis e ver se ele está bem. A Rave diz que o nome dela é Seri e que ela é a rival no amor com o Adis. Ela já vem falando
falando com a Gilly, se perguntando como ele pôde trazer uma menina tão nova para ser sua esposa. Gilly também concorda com a questão dela. Depois a série diz que ela não desistirá do amor pelo Addis e chama ela de perigatinha. Se isso é uma ofensa ou não, ninguém sabe. Quando Gilly está no quarto de hóspedes da mansão, ela lembra que, na vida anterior, teve um caso de assassinato naquela cidade do reino, em que, ao imperador Addis rejeitar o pedido de casamento da série, ela acabou com a raça de quaisquer outras pretendentes dele. A Gilly pensa que, ao conhecer ela agora, não parece que ela faria isso. Daí a Rave aparece dizendo que o Addis finalmente acordou e que está bem. Logo após o mesmo aparece oferecendo croissant para ela, dizendo que eles serão unidos pelo amor do croissant. Ela diz que isso não faz sentido e nenhum casal tem amor assim. Daí logo dá um tapa nele. Ela pergunta o porquê dele estar ali, e ele diz que queria apenas vê-la, mas que realmente houve alguns problemas, já que ele tinha peço para o Marquês de Bale levar ela para a capital para cuidar dele, mas que o pedido foi recusado. O dragãozinho Rave se pergunta se foi ele quem atacou eles antes de chegarem ao porto. O Addis diz que, se realmente foi ele quem ousou atacar eles, o Marquês de Bale se arrependerá de atacar o príncipe amaldiçoado. Após a Gilly ouvir, ela pergunta se realmente a lenda da maldição sombria dele é real. O Addis já começa falando que, na verdade, ele era o último na linha de sucessão do trono, e foi descartado, já que existiam outros irmãos melhores para o trono, mas que, a partir do aniversário dele de 11 anos, todos os anos algum dos irmãos deles ia de arrasta para cima, até ele ser chamado para voltar ao reino de forma obrigatória. Addis também disse que o pai dele desapareceu do castelo no dia da coroação, e que a mãe dele também foi de arrasta lá cima. Todos estavam desconfiados, e que não podia ser tudo coincidência, e o único que defendeu o Addis foi o irmão mais velho dele, que convenceu todo mundo que ele realmente não era o culpado. A Gilly lembra que, na vida anterior dela, era justo o irmão mais velho do Addis quem vazou informações secretas do reino para o Geralt. Depois disso o Addis diz que tudo já passou e que não tem motivos de se preocupar, pelo menos até os próximos 3 anos. É daí que a Gilly sabe que ele está escondendo mais segredos, mas ela age de acordo para proteger e ajudar ele em quaisquer condições. Ela pergunta o que ele irá fazer se o Marquês de Bale estiver realmente traindo ele. O Addis diz que vai acabar com ele, mas que não quer tomar ações desesperadas. A Gilly diz que eles precisam reunir informações. O Addis, para proteger sua esposa, diz que ela não precisa se colocar em perigo por ele, mas a Gilly diz que ela é realmente fiel ao casamento deles e que irá proteger ele. Daí o Addis dá uma de baitolinha e diz que não aguentou ela se chamar de esposa dele. Após essa cena, corta pro dia seguinte. A Gilly secretamente fugiu da mansão em que estava, se trocou e foi observar a cidade à procura de informações importantes. E daí que ela passa por uma igreja e ouve a voz da senhorita Série conversando. Ela está perguntando para um padre o que fazer para ser finalmente a noiva do Addis. Daí corta pra Gilly. Ela vê um golpe acontecendo. Os soldados atacam a Série e tentam prender ela. A Gilly tenta intervir. Aqui finalmente vemos o Marquês de Bale indo falar com Addis. Ele diz que houve um ataque à igreja e que a filha dele estava lá. O Addis sabe que a Gilly deve estar lá, e então pergunta o que pretende fazer nessa situação. O Marquês de Bale diz que ela é apenas uma espiã e que está enganando ele, e que o mais importante é a filha dele, a Série, e se ela acabasse machucada a culpa iria cair no imperador Addis. Depois vemos que a Gilly foi capturada junto da Série e que foram jogadas num porão. A Série não reconheceu que era Gilly, e pensou que era apenas um garoto. Daí a Gilly pergunta para ela o porquê dela estar conversando com o padre naquele momento, e ela diz que o pai dela, Marquês de Bale, a mandou para o padre ajudar ela no amor com o imperador Addis. A Gilly, curiosa, pergunta por que ela gosta tanto daquele Addis. Daí a Série diz que há um tempo atrás, ela foi descartada por seu pai e foi morar em outro lugar. Ela disse que o passatempo dela era conversar com dragões, já que ninguém mais conversava com ela, até ela anteceder ao trono e finalmente conhecer o Addis. Na primeira conversa deles, ele pergunta para ela se ela vê alguma coisa no ombro dele. Ela diz que não vê, e depois é repreendida pelo pai, pois ele queria que ela tivesse mentido para o Addis. Daí o pai da Série manda ela devolver todo o dinheiro que ele deu para sustentar ela, mas o Addis defende ela e até encontra ela algumas vezes. Mas um dia antes do Addis ir para aquele baile que encontrou a Gilly, a Série se declarou para ele com todo o seu amor, mas ele recusou, e depois ainda trouxe uma jovem para seu casamento. Após essa conversa, os soldados jogam mais 3 prisioneiros naquele lugar, e 2 deles são Camila e Zack, que na vida passada da Gilly eram os melhores amigos dela. Ao se lembrar deles, ela chora, mas já engole o choro e lembra que tudo ainda está por vir, e os queridos amigos e parentes dela estão vivos. Nossa protagonista está pronta para proteger todos. É assim que a história na nossa protagonista começa, cheia de atrapalhadas e descobertas, mas ainda tem muita coisa para descobrir. Haja força para ela conseguir se safar dessa e conseguir finalmente escapar de um futuro caótico com aquele marido doido. Se você gostou desse anime, já se inscreve para ver mais história e mundos, eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!